E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a origem dos gnatostomados, os vertebrados que apresentam maxilas. Vem aprender bio comigo? Antes da gente falar sobre os gnatostomados, é importante lembrar que eles são um grupo de cordados. Além disso, eles também fazem parte do grupo craniata, já que eles apresentam crânio. Mas mais especificamente, eles estão dentro do grupo vertebrata, porque além de crânio, eles também apresentam vértebras. Dentro desse grupo, a gente já estudou os petromizontiformes, que eram peixes agnatas, vertebrados, mas sem maxilas. Hoje, a gente vai conhecer o grupo dos gnatostomados, que são os vertebrados com maxilas, que estão representados aí por esse tubarão. Como eu acabei de falar para vocês, gnatostomados são os vertebrados com maxilas. Gnatos significa maxila e estoma, boca. Esse grupo inclui todos esses animais aí representados por essa corzinha cor-de-rosa. Aí a gente consegue observar não apenas os peixes cartilaginosos, como a gente viu ali na imagem anterior, mas vários outros grupos, incluindo aí os anfíbios, os répteis e inclusive os mamíferos, onde nós estamos incluídos. Então nós também somos gnatostomados. Vale a pena lembrar que antes do surgimento das maxilas, alguns organismos já apresentavam uma cabeça, um crânio, como é o caso ali das feiticeiras. E outros já apresentavam inclusive vértebras, que é o caso da lampreia. Apesar disso, esses dois grupos são considerados peixes agnatos, ou seja, a negação, gnatus maxila, ou seja, peixes sem maxilas. Lembrando que na nossa aula sobre os agnatas, eu deixo bem claro para vocês que esse grupo não é um grupo monofilético. Hoje, então, nós vamos falar de uma condição mais derivada, que é o surgimento das maxilas. Então, o grupo dos gnatostomados, além de apresentarem um crânio, além de apresentarem vértebras, eles também apresentam essa estrutura que está aí em cor-de-rosa, as maxilas. E essa é uma das mudanças mais significativas na evolução dos primeiros vertebrados. A gente vai entender o porquê. A primeira pergunta então que eu te faço é: para que servem as maxilas? Uma das vantagens de ter maxilas é óbvia. As maxilas permitem agarrar firmemente objetos, cortar alimentos em pedaços menores, o que possibilitou aos vertebrados gnatostomados predar formas grandes e móveis de alimento. E isso tem uma relação direta com o aumento da taxa metabólica que aconteceu dentro do grupo dos vertebrados e que a gente já comentou na nossa aula sobre a origem dos vertebrados. Mas será que as maxilas só servem para a alimentação? É claro que não. As vantagens das maxilas vão muito além da alimentação. As maxilas permitem manipular objetos em geral. Por exemplo, elas permitiram aos primeiros vertebrados escavar galerias, carregar seixos e vegetação, segurar parceiros reprodutivos e também juvenis para desempenhar o cuidado parental. Assim, as maxilas não auxiliaram os vertebrados somente na alimentação, mas auxiliaram também na reprodução. E isso teve um impacto imenso no sucesso adaptativo dos vertebrados, permitindo então que eles tivessem um grande sucesso evolutivo. E como será que as maxilas se originaram? A hipótese mais aceita para a origem das maxilas é que elas se modificaram a partir de arcos branquiais que eram mais anteriores ali na região cefálica desses organismos. Observem aí as imagens. Acredita-se que a partir de uma condição ancestral no qual as maxilas estavam ausentes, existiam ali arcos branquiais, que se originaram a partir da cesta faríngea dos primeiros cordados. Essa cesta faríngea, como a gente já falou na nossa aula sobre cordados, era utilizada para captura de alimento. Posteriormente, nos primeiros vertebrados, essa estrutura foi modificada e começou a ser utilizada para a respiração, originando então as brânquias lá nos peixes agnata. Essas brânquias então
ficavam em arcos branquiais, que são estruturas de sustentação que ajudam então a brânquia a permanecer aberta para ser utilizada para a respiração. Acredita-se que os primeiros pares ali dos arcos branquiais começaram a se tornar cada vez mais anteriores, como a gente consegue ver ali na imagem B. Mas isso tinha uma relação direta ainda com a respiração. Eles mais anteriores aumentavam a absorção de oxigênio, facilitavam a respiração, otimizavam esse processo. Posteriormente, ao longo do processo evolutivo, a anteriorização desses arcos branquiais permitiu com que eles começassem a ser utilizados para a captura de alimento e para a manipulação de objetos. Ao longo do processo evolutivo, esses arcos foram se tornando cada vez mais fortes e cada vez mais especializados nessa função, e pararam de desempenhar a função de captura de oxigênio para a respiração. Assim, o que a gente tem como resultado é o que a gente consegue observar aí na letra C. O primeiro arco branquial acabou originando as maxilas em si, e o segundo arco branquial acabou originando a estrutura que dá sustentação às maxilas, chamado de arco hioide. Mas como será que se chegou a essa hipótese? As evidências para essa hipótese é que as maxilas e arcos branquiais são formados por barras superiores e inferiores, que se dobram para frente e são articuladas na sua região mediana, como a gente consegue observar aí nessa imagem. A gente consegue observar aí duas representações de arcos branquiais, e a sua morfologia é bastante compatível com a morfologia das maxilas. Além disso, a origem embrionária das células que dão origem aos arcos branquiais e às maxilas é a mesma. Elas se originam a partir da crista neural. Por fim, a musculatura das maxilas é considerada homóloga àquela musculatura que dá sustentação às brânquias. Isso baseado na distribuição dos nervos cranianos que inervam essas estruturas. Assim, essas são evidências que mostram que as maxilas são homólogas aos arcos branquiais anteriores. E, na verdade, são modificações desses arcos. A partir de arcos branquiais, que era a condição plesiomórfica, surgiram então as maxilas, que é a condição apomórfica. Vale lembrar que o estabelecimento de características homólogas é feito baseado nesse tipo de evidências, ou seja, evidências embriológicas, de posicionamento anatômico e também de forma da estrutura. Mas será que os gnatostomados são caracterizados apenas pela presença de maxilas? Eu vou te mostrar que, na verdade, existem várias outras novidades evolutivas que surgiram aqui nesse grupo. Uma dessas características é a presença de apêndices peitorais e pélvicos pares, ou seja, nadadeiras peitorais do lado direito e esquerdo e nadadeiras pélvicas do lado direito e esquerdo, por isso que são denominadas de nadadeiras pares. Esse tipo de nadadeira dá maior estabilidade para a natação, permitindo a esses organismos frear, mudar de direção e ondular com maior eficiência. Uma das possibilidades a partir do surgimento das nadadeiras pares é a possibilidade de arfagem, que a gente consegue observar aí nessa imagem. Ou seja, os organismos conseguem se elevar ou se rebaixar. Outra característica importante desses organismos é a presença também de nadadeiras medianas ímpares, ou seja, que estão presentes de forma única no corpo. Essas nadadeiras são a nadadeira dorsal e anal, que ajudam a controlar a tendência natural do organismo girar sobre o seu próprio eixo. Então, esses organismos têm um maior controle para se manter estável na coluna d'água. Além disso, também temos a nadadeira caudal, que também é uma nadadeira ímpar, e ela é importantíssima para a propulsão dos organismos aquáticos. Além disso, os gnatostomados apresentam vértebras mais desenvolvidas e elas são ligadas a costelas. E isso aumenta a ancoragem, ou seja, a superfície de contato para a ligação de musculatura, além, é claro, de proteger os órgãos vitais. Além disso, a musculatura dos gnatostomados também é bastante diferenciada. Eles apresentam músculos axiais,
que se dividem em duas regiões, a região epiaxial e a região hipoaxial. Além disso, existem microestruturas mais complexas, com proteínas contráteis, chamadas de actinas, que são específicas para os músculos estriados, ou seja, aqueles que apresentam a contração voluntária, e os músculos lisos, aqueles que apresentam a contração involuntária. Essas características relacionadas às nadadeiras, às vértebras e à musculatura que a gente acabou de conhecer fizeram com que esses organismos se tornassem muito mais eficientes com relação à sua locomoção. E isso teve um impacto direto no sucesso evolutivo desse grupo, uma vez que organismos que se deslocam com maior facilidade de controle têm maior possibilidade de capturar presas e fugir de predadores, aumentando, portanto, a sua taxa de sobrevivência. Algumas outras novidades evolutivas que surgiram nos gnatostomados incluem um coração com um cone arterial. Esse cone arterial é uma pequena câmara que atua como um reservatório elástico, uniformizando a natureza pulsante do fluxo de sangue, ou seja, homogeneiza o fluxo sanguíneo no corpo do organismo. Além disso, esses organismos apresentam gônadas com ductos distintos ligados à cloaca. Assim, os órgãos que produzem os gametas, ou seja, os ovários que estão representados aí nessas imagens, mas também os testículos, são ligados por um ducto até a cloaca, a partir de onde os gametas são eliminados no ambiente externo. Várias outras novidades evolutivas se originaram nos gnatostomados, e várias delas incluem estruturas sensoriais. Por exemplo, a cabeça desses organismos se alongou no eixo crânio-caudal, o que permitiu então uma maior concentração de órgãos sensoriais nessa cabeça. Além disso, são encontrados nesse grupo 2 bulbos olfatórios distintos e 2 narinas, diferente lá dos peixes agnata, que apresentavam apenas uma narina. Além disso, esses organismos apresentam um processo pós-orbital, que encapsula a órbita, que faz então, portanto, que essa órbita esteja isolada do restante da cabeça, esteja mais protegida. Além disso, esses organismos apresentam uma orelha interna, com 3 canais semicirculares, que a gente consegue ver nessa imagem ao lado. Isso aumenta a habilidade de navegação desses organismos, já que aumenta a percepção ambiental desses organismos com relação às 3 dimensões onde eles estão. Além disso, diferente lá dos peixes agnatas, que apresentavam neuromastos livres, que são estruturas de percepção de movimento da água, nesse caso aqui dos gnatostomados, eles apresentam elementos da linha lateral situados em canais, que são circundados por escamas especializadas, como a gente consegue ver ali nessa imagem. Esses canais, então, fazem com que o neuromasto fique mais protegido e também aumenta a eficiência, já que eles são ligados por meio desses canais. E isso é importantíssimo, pois esses organismos conseguem se localizar melhor no ambiente utilizando esse órgão sensorial, aumentando a capacidade desses organismos fugirem, por exemplo, de predadores, já que a linha lateral é um órgão, então, que percebe movimentos na água. Por fim, esses organismos ainda apresentam os neurônios revestidos pela bainha de mielina, o que aumenta a velocidade dos impulsos nervosos. Percebam então que a origem dos gnatostomados não envolve somente a origem das maxilas. Ela envolve o surgimento de várias novidades evolutivas que aumentaram o sucesso desses vertebrados. Mas como será que tantas estruturas surgiram ao mesmo tempo nesse grupo? Você deve se lembrar que a origem dos vertebrados está associada à duplicação dos genes ROX. Quando a gente observa um cordado inicial, ou seja, um cordado basal, como por exemplo um cefalocordado, a gente vê que ele tem uma cópia dos genes ROX, que são genes que estão relacionados ao desenvolvimento do organismo. Esses genes são tão importantes que qualquer mutação que ocorra neles, os organismos são rapidamente eliminados da população, porque dificilmente eles sobrevivem. Mas a gente viu que a origem dos vertebrados tem uma relação direta a uma duplicação desses genes ROX,
porque esses organismos, os primeiros vertebrados, apresentam duas cópias dos genes ROX, o que possibilitou que uma das cópias sofresse mutações sem que os organismos fossem eliminados da população. Então, a duplicação dos genes ROX fizeram com que os genes ROX pudessem sofrer mutações, diminuindo então a pressão seletiva sobre esses genes. Quando a gente observa o genoma dos gnatostomados, a gente percebe que esses organismos apresentam 4 cópias dos genes ROX. E isso nos faz acreditar, então, que a origem de várias características novas nesse grupo estejam relacionadas a essa nova duplicação dos genes ROX, o que permitiu novamente com que esses genes pudessem sofrer mutação sem os organismos serem eliminados da população, propiciando, então, a origem de várias outras novidades evolutivas. Se você quer saber um pouquinho sobre os genes ROX, assista novamente a videoaula sobre a origem dos vertebrados. A origem dos gnatostomados é datada lá para o Cambriano. E apesar da grande diversificação desse grupo, algumas linhagens já foram completamente extintas, como é o caso dos placodermes e o caso dos acantódeos. Assim, a diversidade atualmente existente dentro do grupo dos gnatostomados está presente em 2 linhagens. A linhagem dos condrictes, que inclui os peixes cartilaginosos, e a linhagem dos osteites, que inclui os vertebrados com esqueleto ósseo. A gente vai conhecer em breve essas 2 linhagens em detalhes. Agora, para finalizar essa aula, a gente vai conhecer um pouquinho sobre os placodermes, que, como a gente pode observar aqui nessa filogenia, não representam um grupo natural, ou seja, não é um grupo monofilético, pois não apresenta um ancestral em comum. Os placodermes representam um grupo fóssil e eles são conhecidos como os primeiros gnatostomados. Placo significa placa e dermis, pele. Esses organismos, então, apresentavam uma armadura pesada recobrindo metade ou cerca de 1/3 do corpo. Além disso, eles apresentavam também uma nadadeira heterocérca, como a gente pode observar aí nessa imagem ao lado. Essa nadadeira é caracterizada por apresentar a coluna vertebral indo para o lobo superior e acompanhando essa nadadeira até o final dela. Essas 2 características mostram que existia uma tendência dos primeiros gnatostomados ao investimento na capacidade de locomoção e redução do revestimento ósseo, que dava ali uma proteção. Isso é muito importante quando a gente compara então aos ostracodermes, que eram organismos que apresentavam um revestimento praticamente ao longo de todo o corpo. Eram organismos, então, que tinham uma menor capacidade de locomoção. A maioria dos placodermes era marinha, mas alguns poderiam ser estuarinos e até de água doce. Provavelmente ainda, apesar da sua maior capacidade de locomoção, ainda eram bentônicos. A fecundação desses organismos provavelmente era interna e era realizada por meio de apêndices associados às nadadeiras pélvicas, assim como ocorre nos condrictes, que a gente vai ver em breve. Alguns tinham placas afiadas semelhantes a dentes nas suas maxilas, mas atenção, essas placas são análogas aos dentes e não homólogas, ou seja, têm origens evolutivas diferentes. Eles também tinham vértebras que não tinham um centro vertebral ossificado. Além disso, apesar de eles terem já a maxila, que é característica dos gnatostomados, eles apresentavam placas cefálicas, protegendo a região anterior da cabeça. E isso impossibilitava a grande inserção de musculatura a essa maxila. Então, as maxilas desses organismos ainda tinham o movimento e a força bastante limitados. Como a gente já falou, esse grupo foi completamente extinto, devido a grandes outras novidades evolutivas que surgiram em grupos que atualmente são viventes. Os condrictes e os peixes ósseos, que a gente vai conhecer em breve. Assim, se você quer conhecer um pouco mais sobre como os gnatostomados se diversificaram a partir dessas 2 linhagens sobreviventes, acompanhe as nossas próximas aulas. Espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima! Se você quer saber ainda mais,
Assista aos nossos outros vídeos e se inscreva no canal.